quer colocar mais expressão, mais emoção no seu alemão, você vai precisar disso aqui, ó, dessa expressãozinha aqui. Mas a primeira pergunta que fica é a seguinte: por que te corrigiram quando você disse Was für einen Tag? Você está estudando alemão, você aprendeu que a palavra Tag, ela é masculina, então é der Tag. Você aprendeu também que a preposição für é uma preposição que pede o acusativo. Então, na sua cabeça faz todo sentido dizer isso aqui. Então, na sua cabeça o correto é Was für einen Tag, ou seja, acusativo aqui masculino, declinação. Só que isso aqui está errado. Ou seja, a pessoa te fala que está errado, mas não consegue explicar por quê. É muito comum isso de um nativo, ele sabe que está errado, ele ouve, de ouvido ele sabe que está errado, mas ele não consegue te explicar por quê. E aí é que entra o meu papel aqui como professor de alemão para te explicar tudo direitinho. Quando é que você vai usar essa expressão Was für ein? Quando você quer colocar mais emoção no seu alemão. Por exemplo, hoje um dia está lindo. Tá frio, mas tá céu azul, o dia tá lindo. Em português a gente usa muito a palavra que. Que dia lindo. Que voz, hein? Então você tá no show de uma cantora que você ama, que voz, né? Que sorte que eu dei de ter conseguido tal vaga, tal coisa assim. Então esse que a gente usa para uma expressão, para colocar mais emoção ali em algum momento, para elogiar algum dia bonito, alguma voz, para falar de alguma coisa ali que está sendo positiva para a gente. Beleza. Como é que faz isso em alemão, então? Como é que fala em alemão que dia lindo, que voz, que sorte? Você vai precisar disso aqui, ó. Was für ein. Então, decora já essa expressão, essa estrutura, porque ao longo da aula você vai entender como é que usa corretamente essa estrutura e como é que você declina essa palavra ein, porque a declinação não vai seguir a lógica que você imagina. Então essa declinação da palavra ein, ela não vai ter uma relação com a preposição für. Nesse caso aqui a declinação da palavra ein tem relação com uma outra coisa que eu vou te falar já já, beleza? Então olha só, imagine que você está admirada e você quer falar assim: nossa, que dia lindo. Você vai precisar disso aqui. Você está num show de uma cantora que você gosta. Meu Deus, que voz! Você vai precisar disso aqui também para falar isso em alemão. Então bora para o primeiro exemplo aqui, que interessante. Olha só. Hoje está um dia lindo, né? Então para você falar assim, que dia, né? Que dia lindo. Né? Que dia é esse? Que dia foi esse? Então, was für ein Tag. Was für ein Tag. Então imagine só que eu estou passeando com um colega meu, o dia tá lindo, eu olho para ele, só fala isso. Was für ein Tag, oder? Né? Que dia, né? Que dia. Aí ele vai entender que eu estou elogiando aquele dia porque de fato está bonito. Ravila, eu posso usar essa expressão no contexto negativo? Então tá nublado, tá chovendo, ou seja, é 4:30 da tarde, já tá escuro. Eu posso usar a mesma expressão de forma negativa? Pode. O que vai determinar é o contexto e a sua entonação. Você fala assim, was für ein Tag, oder? Né? Ou seja, que dia, né? Só que no sentido negativo da coisa. Então pode ter um sentido positivo, pode ter um sentido negativo, a depender da entonação e do contexto, beleza? Mas aqui agora a gente vai focar no sentido positivo. Was für ein Tag, né? Que dia. Beleza, por que então que não está einen? Já que a palavra Tag é masculina, já que nós temos aqui a palavra für, que você aprendeu que é uma preposição fixa do acusativo, ou seja, o que você coloca depois você vai declinar no acusativo, por que não ficou einen, com N no final? Na verdade, porque você vai pensar nesse was für como algo fixo, como uma expressão que não tem uma relação com a declinação do artigo indefinido, e o que vai determinar se ein Tag vai ser declinado ou não é o verbo, é o que está depois. Percebe? Então, se ein Tag está sendo sujeito aqui, você não vai declinar no acusativo, porque todo sujeito é o quê? Nominativo. Então pronto, então já que ein Tag aqui, ele é o nominativo, ó o verbo sein aqui, então das ist ein guter Tag. Das ist ein schöner Tag. Então, Tag aqui, quando eu estou falando do dia, nesse caso aqui usando o verbo sein, ele está sendo sujeito. Né? Was für ein Tag ist das?
Agora, olha que interessante. Ravili, eu poderia falar assim, ó. Eu vou usar o verbo haben. Eu aprendi que haben pede acusativo. Eu posso falar assim: Was für einen Tag haben wir heute? Poderia. Aí você tá certo. Por quê? Porque agora você já tá usando o verbo haben. Então, né, que dia a gente tem hoje? Né? Então, a gente tem, nós somos o sujeito. Então, a gente tem, né, aquele dia, né, um dia lindo e assim por diante. Então, neste caso aqui, já que a palavra dia está sendo complemento do verbo haben, aí você pode usar einen. Então, dá para falar Was für einen Tag haben wir heute, oder? Dá para falar. Só que na maioria das vezes, quando a galera omite o final aqui e fala só Was für ein etwas, né, e coloca ali a coisa, na maioria das vezes tem uma relação com o verbo sein. Né? Então é como se fosse assim, que dia é esse? Né? Was für ein Tag? Que dia é esse? Que é, no caso aqui, a frase completa. Né? O que está entre parênteses, você poderia eliminar. E o Elton até elogiou aí, fala meu brother, ele falou, Was für ein Lehrer. Tá certinho o que ele colocou. Né? Só colocar o L maiúsculo ali, mas de resto ali, em relação à expressão em si, certinho o que ele colocou. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, Was für ein Lehrer ist das? Né? Que professor é esse? Né? No sentido de estar elogiando aí, eu imagino. Was für ein Tag? Que dia? Beleza? Pegou o bizu aqui, pegou o entendimento? Bora para o próximo exemplo. Aqui também pode ter um sentido positivo e um sentido negativo. Então imagine só que você, sei lá, tá solteira e aí passa um cara bonitão ali perto de você e aí você pensa, meu Deus do céu, Was für ein Mann. Was für ein Mann significa que homem. Nesse caso, nesse meu exemplo, foi um sentido positivo que você quis dar. Então, o restante você não precisa falar. Você não precisa falar Was für ein Mann ist das. Se quiser, você pode, mas não há necessidade. E lembrando que essa mesma frase você pode falar no sentido negativo. Né? Imagine só que você foi mal atendida, seja ali no órgão público, para resolver um problema ali, e que você estava esperando uma fila que demorou um tempão para você ser atendida, e aí você foi mal atendida. Aí você sai dali reclamando, né? Was für ein Mann. Né? Que homem, né? No sentido de que ele não te atendeu como deveria ou poderia. Outro exemplo. Was für ein Glück. Ou seja, ó, aqui a frase toda tem esse sentido de que sorte foi essa? Caramba, que sorte foi essa? Você não esperava por aquilo e aconteceu algo maravilhoso e você chama isso de sorte, beleza? Então, was für ein Glück war das? Né? Que sorte foi essa? Lembrando que aqui, de novo, você não precisa falar o que está no final. Isso aqui, ein Glück, está no nominativo, né? Ou seja, tem o verbo sein aqui e ein Glück está sendo sujeito. Show de bola? Maravilha. Próximo exemplo. Was für ein Quatsch. O que é isso? Que baboseira. Né? Você dizendo que o que está sendo dito ali é uma baboseira. Né? Ou seja, falar que nem na Bahia, uma bestagem, né? Uma bestagem danada que você está falando aí. Was für ein Quatsch. O final você pode omitir tranquilamente. Show de bola. Ó, essa próxima aqui é muito massa. Por quê? A pessoa te trata de uma maneira que não deveria. Ou seja, que atrevimento é esse? Quem você acha? Quem você pensa que eu sou, né? Então, was für eine Frechheit. Was für... Raviri, tem um eine aqui, você declinou. Tem um eine, claro que eu declinei. Tem um substantivo feminino, você vai declinar. Mas está no nominativo do mesmo jeito. Was für eine Frechheit war das? Que atrevimento foi esse? Você sai admirada com essa situação, lembrando que pode omitir o que está no final. Mais outro exemplo. Was für ein Tag im Büro. Ich bin fertig. Ou seja, que dia no escritório. Eu tô fertig nesse sentido aqui de que você... Não é no sentido de que você está pronta com alguma tarefa que você executou, mas no sentido de que você está acabada. Você está cansada, morta. Ich bin fertig. Ich kann nichts mehr heute. Né? Hoje eu não consigo mais nada. Então, was für ein Tag im Büro. Né? Que dia no escritório, o final também você omite.
Show? Beleza. Eu dei só um exemplo no acusativo, então eu quero entrar em mais exemplos no acusativo com você, para você entender a lógica de como você vai declinar esse ein aqui, beleza? Ó, fazer uma comparação aqui entre o que eu falei agora, que é essa frase, was für ein Tag im Büro, e aqui agora essa outra aqui, was für einen Tag wir hatten. Imagine só, você acaba de sair de um passeio maravilhoso, um passeio ali, sei lá, pelas montanhas, etc. Você gosta de andar no meio do mato, aquela coisa toda. Só que chegou lá no cume, aí você viu, poxa, viu um mar maravilhoso, etc. E aí, com pessoas que você ama, enfim, final do passeio, final do dia ali, você olha pra galera e fala: Was für einen Tag wir hatten, né? Que dia a gente teve? Que dia a gente teve? Porque nesse caso aqui, tá usando einen. Porque nós está sendo o sujeito. E o que é que vocês tiveram? Einen Tag. Einen Tag está sendo complemento. Então, se você acha que a declinação aqui, einen, está relacionada a für, está errado. Não está relacionado a für. Está relacionado aqui ao verbo. E por que aqui, nesse exemplo, está ein Tag, não está einen? Porque, na verdade, tem uma relação com o verbo sein, né? Ou seja, que dia foi esse? Você vê que não, na frase aqui não tem um outro sujeito. Aqui embaixo tem um sujeito, tem um wir. Wir hatten einen Tag. Aqui é das war ein Tag, né? E né, isso foi um dia, das war ein Tag. Verbo sein, você pede o nominativo, beleza? Verbo haben, acusativo. Was für einen Tag wir hatten. Quer ver outro exemplo no acusativo? Olha só. Was für einen Eindruck er gemacht hat. Eu coloquei essa frase no passado para você entender. Aqui coloquei essa frase no perfect, né? Olha só que interessante. Você então, neste caso, é atendido. Você entra num restaurante, poxa, um restaurante bonito, comida que você gosta. Você entra no restaurante, é muito bem atendida, um rapaz elegante, te olha nos olhos, te encaminha ali para a mesa, etc. E aí você tem uma experiência maravilhosa naquele restaurante, né? O garçom conversa com você, ele te dá a atenção que você, enfim, precisa, quer ou acha que tem que ser daquele jeito. E aí, no final, você chega para sua amiga e fala: caramba, was für einen Eindruck er gemacht hat. Ou seja, que impressão ele causou, né? Por que está no acusativo? Ele é o sujeito. Então, ele causou uma impressão. Verbo aqui, verbo machen, nesse caso aqui, está pedindo um complemento. Esse complemento é uma impressão. Então, perceba que für não tem relação nenhuma com a declinação da palavra einen. E é o que eu acho que 99,9% das pessoas que estudam alemão, se cai isso numa prova e fala assim: por que einen está declinado no acusativo? Eu tenho certeza que 99,9% colocaria que está declinado no acusativo por causa da preposição für, que é fixa do acusativo. Tenho certeza absoluta disso. E aí, 99,9% sairia da prova pensando, aquela questão ali, as outras eu tinha até dúvida, aquela ali, a única que eu tenho certeza que eu acertei foi aquela ali, porque tá claro para mim, für, acusativo, a palavra Eindruck é masculina, então tá resolvido o negócio aqui. Pois é, você vê, né, como existem exceções, nuances e outras coisas que na verdade são pontos cegos. Ponto cego é aquilo que você não consegue ver. Você nem sabe que existe. Inclusive, no link da bio tem uma aula completa para você. Mas isso é para quem de fato não quer ver videozinho de 2, 3 minutos, não. É quem quer uma aula completa sobre como falar alemão com mais confiança. Clica no link da bio porque tem muito ponto cego. Coisas que você não está enxergando. Coisas que estão gerando insegurança na hora de você falar alemão. E aí você nem sabe por quê. O que é que você vai fazer para resolver isso? Você vai clicar no link da bio,
e assistir uma aula completa sobre isso em vez de ficar vendo porcaria no seu Instagram, beleza? Se você tiver em outra rede social, só dá uma olhadinha na descrição que tem um link para você clicar aí. Fala, Tonton, meu brother, diretamente de Brasília. Beleza, próximo exemplo aqui, ó, em que você tem einen também. E eu vou explicar de onde vem isso. Então, porra, você termina... Lembra quando você assistiu Titanic e você falou assim, meu Deus do céu, que filme maravilhoso. Ou enfim, qualquer outro filme que você achou espetacular. Você assistiu aquele filme ali com o seu marido, ou com sua filha, com sua esposa. E aí você termina o filme e você fala o seguinte: Was für einen Film haben wir da gesehen? Ou seja, que filme a gente viu, né? No sentido positivo da coisa. Por que que tá einen? Primeiro que filme em alemão é uma palavra masculina. Beleza. Mas por que que tá declinado no acusativo? Vou repetir mais uma vez. Não tem nada a ver com für. Tem a ver com o verbo sehen. Então, se eu vejo algo, esse algo é um complemento no acusativo. E aí você está declinando por causa do verbo. Não é por causa da palavra für. Beleza? E aí a gente tem mais exemplos aqui para fortalecer para você. E aqui eu trouxe esse exemplo de propósito para você perceber que não tem um artigo indefinido aqui. Por que não tem artigo indefinido? Alguém sabe responder? Was für Leute gibt's hier echt? Ou seja, essa aqui, já no sentido negativo da coisa, você entra no local, tá aquele vucu-vucu danado, aquela galera ali que você olha e fala assim, rapaz, eu vou sair daqui, porque daqui a pouco se eu ficar aqui eu vou tomar um tiro nesse lugar. Então você pensa, was für Leute gibt's hier echt? Ou seja, que tipo de gente tem aqui, meu Deus do céu, eu vou cascar fora daqui, vou meter o pé, vou vazar daqui. Mas por que que não tem... Por que que aqui não tem ainda? Por quê? Pensa um pouquinho. Por que é que não tem was für eine Leute? Exatamente. Leute é uma palavra que está sempre no plural. Né? Então, como é a palavra sempre plural, não existe artigo indefinido. Ein, eine, einen, antes de substantivo no plural em alemão. Então, claro que aqui você não vai colocar, porque está no plural, beleza? Agora imagine que você foi no show daquela cantora que você ama. Você fala, que voz maravilhosa, né? Meu Deus do céu. E aí você tá ali escutando aquela voz, olha para sua amiga alemã e fala isso aqui: Was für eine Stimme sie hat. Que voz ela tem, meu Deus. Agora olha para mim. Eine Stimme tá no acusativo ou no nominativo? Responde para mim, principalmente você que está desde o começo aqui dessa aula sobre esse tema, você que está desde o começo até agora, que estava prestando atenção. Eine Stimme, aqui nesse exemplo, está no acusativo ou está no nominativo? Só para a gente finalizar com chave de ouro, eu vou fazer essa pergunta, coloca aí comenta aí, nominativo, pode botar só um N se você acha que é nominativo. Se você acha que é acusativo, coloca só um A. Coloca aí, o que é que você acha? Eine Stimme, tá no nominativo ou no acusativo? Sem medo de errar. A para acusativo, N para nominativo. O que é que você acha? Was für eine Stimme sie hat. O que é que você acha? Vai me dizer que você está com medo de colocar, né? Pelo amor de Deus. Bel já colocou. Elton colocou. Quem mais? Não sei se a Bel já estava desde o começo. A Elizabeth colocou A de acusativo. E o Elton respondeu ali em cima, acusativo por causa do verbo haben. Muito bom, correto. Acusativo por causa do verbo haben. Então, aqui, ó, ela é o sujeito, né, que é a pessoa. Sie hat, ela tem o quê? Eine Stimme. Então, aqui no caso, o verbo haben, pedindo esse complemento aqui, que é uma voz. E aí, obviamente, eine Stimme está no acusativo por causa do verbo haben e não por causa da preposição für, beleza? Então a gente finalizou a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, esse tema é muito importante. Lá no começo da minha jornada eu ficava com dúvida, mas caramba, por que é was für ein Tag?
deveria ser was für einen Tag, porque für pede acusativo e quebrava a cabeça com isso, não conseguia entender. Um belo dia ali eu pesquisei, etc, e aprendi isso. Então é muito importante vocês terem isso em mente, porque é uma expressão usada o tempo inteiro. Toda vez que você quiser dizer em alemão, nossa, que dia, que voz, que, sei lá, que atendimento ruim, que cara maravilhoso, que mulher chata, que isso, que aquilo, essa expressão é mais usada, beleza? Então essa aula foi muito importante, espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra quarta-feira, meio-dia. Live toda segunda e quarta, meio-dia, para aprender mais, para falar alemão com mais confiança. Link na bio ou aqui na descrição. Tamo junto!